Olá, pessoal! Bem-vindos mais uma vez no canal da professora Daniele Garcia. Hoje eu trago uma aula aqui para vocês voltada para o conteúdo de triângulos. Então, se você estiver estudando algo relacionado a esse conteúdo, assista essa aula. Recentemente também coloquei uma aula voltada para os tipos de triângulos que nós temos na matemática, na aula de polígonos de número 13. Então, vale a pena você conferir esse conteúdo, este material que está disponível aqui no canal. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais também sobre os triângulos, e nós vamos falar no que nós chamamos de lei angular e a classificação não, perdão, sobre a condição de existência para que você tenha um triângulo, tá bom? Então, vou colocar aqui uma apresentação para que vocês possam acompanhar melhor o conteúdo. Então, vamos começar. Então, a nossa aula vai falar sobre, mais uma vez, lei angular e condição de existência. Então, vamos deixar bem fixo e bem claro a respeito dos triângulos. Então, primeiramente, vamos compreender uma seguinte situação, de que a soma dos ângulos internos de um triângulo precisa resultar sempre em 180 graus. Então, não importa se o triângulo é acutângulo, não importa se ele é obtusângulo ou retângulo, não. Então, lembrar um pouquinho dessas classificações da aula que eu coloquei aqui no canal, como eu acabei de explicar aí, dizer para vocês aí como dica. Então, nós sabemos ali que os triângulos possuem uma propriedade particular relativa à soma dos seus ângulos internos, e essa propriedade garante que em qualquer triângulo a soma das medidas dos três ângulos internos seja igual a 180 graus. Então, aqui do nosso lado esquerdo, eu tenho um triângulo AEO, destaquei ali os seus ângulos, então, ângulo A, ângulo E e ângulo O. Esse acento circunflexo em cima da letra maiúscula, ele é justamente a representação do ângulo. Então, a gente lê ângulo A mais o ângulo E mais o ângulo O, tendo como resultado o valor de 180 graus. Então, eu até fiz ali como se fosse uma abertura desses triângulos, como se a gente recortasse apenas os seus ângulos e unisse. A gente vai observar ali que o seu desenho projeta um ângulo raso, o ângulo de 180 graus. Então, como que isso realmente acontece? Como que a gente pode determinar isso sendo como uma lei? Então, observe o triângulo ABC. Então, nesse triângulo, nós vamos ali traçar um segmento de reta, que eu vou chamar de reta R, e ali a gente vai formar dois ângulos externos a esse triângulo, que é o ângulo X e o ângulo Y, tá? Então, automaticamente, quando a gente traça aquela reta em cima ali daquele vértice onde está representado aquele ângulo A, nós temos a projeções de dois ângulos, externos. Então, a mesma coisa acontece se a gente projeta ali uma outra reta na parte de baixo. Então, fiz aqui as linhas para que fique melhor a visualização. E ali existe também o que? A projeção dos ângulos externos. Então, se a gente for observar, eles formam ali o desenho, né, do ângulo de 180 graus, o ângulo raso. Esses ângulos, inclusive, eles vão ser congruentes entre si em relação do que nós chamamos de ângulos alternos internos. Por quê? Então, a gente observa aqui que essa projeção desse ângulo X, ela vai ser igual à projeção deste ângulo que vai estar na parte de baixo. Então, ou seja, vai ser o mesmo valor, ele vai ser congruente. E do Y, do nosso lado direito, acontece a mesma coisa. Então, essa projeção desse ângulo Y, ele também é projetado em cima desse ângulo que forma quando a gente prolonga, né, essa reta. Então, a gente conclui que, como essas projeções são iguais, então eles também vão ter o que é a mesma característica. Então, a somatória desses ângulos internos, como A, B e C, vai resultar em 180 graus. Então, vou até colocar aqui melhor o que eu expliquei agora, mais uma vez, se a gente for observar naquela reta R que passa na linha de cima aqui do nosso triângulo, na parte de cima, a gente tem ali que X mais Y mais A resulta em 180 graus. A mesma coisa acontece aqui na parte de baixo do nosso triângulo. Então, fiz ali as projeções dos valores, mais uma vez, da igualdade da somatória de A, B e C, também resultando em 180 graus. Então, é isso que nós chamamos de lei angular, tá bom? Então, espero que vocês tenham conseguido compreender. Então, vou fazer um exemplo aqui de como isso pode aparecer nos exercícios para você.
Então, o valor de x de um triângulo AEO é quanto? Então, eu tenho ali o ângulo A, o ângulo E e o ângulo O, mais uma vez, resultando em 180 graus. Então, nós vamos agora substituir o ângulo A 100 graus, o ângulo E é justamente o valor que eu vou procurar, o valor de x, mais 30 graus, tá certo? Tudo isso resultando em 180 graus. Vou fazer a somatória 100 mais 30, que vai me dar 130, e aí essa diferença, o quanto falta para chegar nos 180 graus. Então, lembrar, né, qual seria lá, né, o ângulo suplementar para que o resultado seja igual a 180 graus. Então, eu faço a diferença entre eles. E aí, realizando essa diferença entre um e o outro, eu vou encontrar que o meu x é igual a quanto? 50 graus. Então, o valor de E, do ângulo E, vale 50 graus. Então, é muito importante que vocês compreendam que essa já é uma condição de existência para o meu triângulo. Para que o meu triângulo exista, se eu estiver trabalhando em relação aos seus ângulos internos, é necessário que essa somatória resulte em 180 graus. Se ele não resultar em 180 graus, não tem como esse triângulo existir. Então, daí já parte uma primeira definição, né? Em relação à condição de existência desses triângulos em relação aos seus ângulos. Então, eles precisam resultar em 180 graus, os seus ângulos internos. E em relação à condição de existência, nós podemos classificar também ele em relação aos seus lados. Então, um triângulo existe se somente se a medida de cada um de seus lados for menor do que a soma dos outros dois. Então, eu coloquei ali quais são as relações estabelecidas. Se eu for trabalhar com os lados B e C, essa somatória precisa resultar num valor o que é maior do que A. Então, ou seja, A precisa ser menor do que a somatória de BC. O A, B e o C representam as medidas. A mesma coisa se eu estiver trabalhando com o lado A e C. Então, essa somatória vai precisar ser maior do que o lado B. Consequentemente, o B precisa ser menor, que é isso que está aqui no texto. E a mesma coisa se eu estiver trabalhando com os lados BA. Então, a somatória desses lados vai precisar ser maior do que o lado C. Então, vou colocar aqui um exemplo para a gente verificar. Então, imagine assim, dados os segmentos de reta, lembrando que todo triângulo ele é formado por segmentos de retas. No caso, eu preciso ter 3 segmentos de retas. Se eu tenho ali um segmento AB igual a 16 centímetros, o outro CD sendo 20 centímetros e um terceiro segmento de reta valendo 30 centímetros. É possível usá-los para construir um triângulo, pois a soma abaixo são verdadeiras. Então, se a gente for analisar os lados AB com CD, os segmentos, então eu tenho que 16 mais 20 é igual a 36. Ele é o que é maior do que a medida que me resta, 30 centímetros. A mesma coisa se eu fizer ali, né? Pegar o segmento de reta, perdão, AB, com o segmento de reta EF, eu tenho 46 centímetros, que é maior do que 20, ou seja, maior do que o valor que sobrou, do que o outro segmento de reta. E se eu pegar o CD, o segmento de reta, mais o segmento EF, eu tenho 50 centímetros, é maior do que 16 centímetros. Então, o que eu preciso que vocês compreendam que esses segmentos de reta, eles não podem ser menores ou até mesmo iguais, porque senão o triângulo não fecha. Na hora de você montar o seu triângulo, de você fazer um desenho, vamos dizer assim, se você for pegar um exemplo, 3 palitos de fósforos para tentar fechar um triângulo, você vai perceber que um desses lados precisa ser menor do que a somatória dos outros dois. Então, um exemplo 2 aqui para fixar melhor o conteúdo. Então, dados 3 segmentos de reta, vamos imaginar um de 3 centímetros, um de 5 centímetros e outro de 10 centímetros. É possível montar um triângulo? Então, se a gente for observar em relação aos lados de 3 centímetros e 5 centímetros, essa somatória me resulta em 8. E 8 é o quê? Menor do que 10 centímetros, então ele precisa ser maior. O segmento de reta que sobra precisa ser o quê? Menor do que a somatória dos dois juntos. Então, esse triângulo ele não vai fechar. Eu não vou conseguir construir um triângulo aqui. E nesse exemplo de número 3, se eu tiver aqui 3 centímetros, um outro segmento de 7 centímetros e 10 centímetros, será que eu vou fechar esse triângulo? Será que eu vou conseguir construir ele? Então, se eu analisar os lados
3 centímetros e mais 7 centímetros, eu tenho igual a 10 centímetros, ou seja, a mesma medida do segmento de reta que sobrou, que eu não trabalhei nessa somatória. Então, eu também não vou conseguir somar, porque eles vão ter o que é a mesma medida para esse outro lado. Então, condição de existência de um triângulo, eu posso trabalhar quanto aos seus lados. Então, as medidas dos ângulos precisam, duas medidas delas nessa somatória, precisa ser maior do que a medida que vai ficar, são 3 segmentos de retas. Duas delas, somando essas medidas, precisam ser maiores do outro segmento, para poder conseguir fechar o triângulo. E o que eu expliquei no comecinho da aula referente à lei angular, uma condição de existência em relação aos ângulos, é que a somatória interna desses triângulos precisa resultar em 180 graus, para que esse triângulo exista em relação aos seus ângulos. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, que tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, compartilhe essa aula de hoje, siga a professora Daniele nas redes sociais e eu encontro vocês numa próxima aula. Muito obrigada! Nossa, que bonita! Falei que a minha mãe